Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus para a reflexão. Nós encontramos no Salmo 37, o verso de número 37. Assim está escrito: Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Aqui está a conclusão a que Davi chegou em dado momento, fazendo a diferenciação entre os justos e os pecadores, dizendo que a prosperidade aparente dos pecadores, ela tem um fim, ela logo acaba. Mas os justos terão felicidade permanente. E isso faz nos lembrar quando Asaf, aqui no Salmo de número 73, ele começou a observar a prosperidade dos ímpios no presente e entendeu que eles eram prósperos de nada. Eles tinham falta e isso começou a criar um desejo no coração de Asaf. Por quê? Ele disse o seguinte: porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, e eles vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles são inchados de gordura, superabundam as imaginações do coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Então, o que Asaf viu aqui foi que, embora tendo esse procedimento reprovável, eles estavam desfrutando de uma aparente prosperidade. E Asaf olhou para si e, observando que, a custo de muitas das vezes necessidades, privações, problemas que as pessoas atravessam, lutas, sofrimentos, e eles estão firmes servindo a Deus. E ao olhar para o ímpio, parece que nada disso atinge a ele. Mas isso é também um dos engodos de Satanás para colocar dúvida no nosso coração, para que chegamos a tecer um tipo de pensamento de que não vale a pena pagar o preço para servir a Deus, quando os ímpios com facilidade eles ostentam uma prosperidade e parece que nada lhes acontece. Mas não podemos deixar-nos levar por esse tipo de engano. Isso é somente uma aparência. O fundamento, nós vamos observar aqui, dentro dessa reflexão, que ninguém quer receber o que está reservado para os ímpios e para os pecadores. Portanto, não devemos ficar olhando para o estado presente deles e julgar a nossa vida diante de Deus como que um sacrifício que talvez não tenha resposta. Mas todo sacrifício verdadeiro e direcionado para o propósito de Deus, ele sempre terá a sua recompensa. Deus abençoe a irmã Heloísa Ana. Então aqui nós encontramos que o Asaf deixou-se levar por isso. Então ele diz aqui, olha, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ele diz, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. E quem era Asaf? Asaf era o responsável pela adoração no templo. Era o ministro do louvor. E veja a que ponto ele chegou. E se não fosse a misericórdia de Deus para socorrê-lo,
ele teria sucumbido. Porque isso entrou no coração dele e ele sentiu-se como que perdido, fora de rota. Mas observe aqui o que ele vai dizendo. Então ele chegou a dizer o seguinte, ó: estes que são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Olha o que ele foi olhar. Ele comparou a prosperidade do ímpio, do pecador, e o sofrimento dele por servir a Deus dia a dia. No pensamento de muitas pessoas é para ser o inverso. O ímpio é que é para sofrer, e o justo, o que é temente, o que é reto a Deus, é quem deve desfrutar de toda sorte de bens e prosperidade. Mas em tudo há um sentido, há um propósito de Deus. E nós precisamos entender isso, senão a cabeça da gente vira em parafuso e a gente perde a razão das coisas. Olha, se eu dissesse, também falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Agora veja a conclusão. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Então, o lugar em que eles estão é um lugar escorregadio. Então diz, como cai na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. E ele diz, assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Me embruteci, nada sabia, era como um animal perante ti. O ministro da casa de Deus, do templo, olha a que ponto ele chegou, a se considerar como um embrutecido, que não sabia nada e que era como se fosse um animal perante o Senhor. Mas olha, observe aqui. Ele diz o seguinte, isso tudo aconteceu, mas no verso 17 ele diz, até que entrei no santuário, então entendi eu o fim deles. Bastou Asaf entrar no santuário, parece que, como num filme, passou assim na mente dele e ele viu o que estava reservado para os ímpios. E ele reconsiderou o seu caminho. E nós vamos observando aqui. Ele diz agora, no verso 25 a 28. Olha o que está escrito. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Ele reconsiderando agora a vida dele diante de Deus e fortalecendo a convicção. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Ele agora entendeu o que era certo. Fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois, eis que os que se alongam de ti perecerão. Aqueles que querem viver distantes do Senhor perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Ele quase se desviou. Quase. Mas a misericórdia de Deus em tempo o socorreu. E o verso 28, ele conclui dizendo, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Ele agora se posicionou de maneira correta diante de Deus. Ele diz, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Este é o exemplo de Asaf. O verso que eu li para refletir hoje é no Salmo 37, o verso 37, que li no início. Diz assim, nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Com relação a Asaf, ele estava vendo
a prosperidade dos ímpios agora. E para o futuro, ele viu que eles estavam em má situação. Eles estavam como que num lugar escorregadios e prontos para serem levados à destruição no futuro. E o Asaf, que disse que afligia a alma, como ele diz aqui, todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Tenho purificado o meu coração e tenho lavado as minhas mãos na inocência. E parece que no presente não acontece nada. Mas esta atitude de Asaf está entesourando para ele para o futuro. Porque o presente estamos vivendo. O futuro nós esperamos em Deus. Mas a maneira como vivemos hoje será preparado o nosso futuro diante da presença de Deus. Deus abençoe a irmã Maria José. Vamos orar sim pela sua irmã e pelo seu cunhado. Então, aqui está este exemplo. Então, veja, Asaf viu a prosperidade dos ímpios agora. A palavra de Deus diz para notar o homem sincero, considerar o que é reto, porque o futuro dele será de paz. Um outro exemplo que nós podemos observar é o exemplo de Jó. Quando nós olhamos o livro do patriarca Jó, logo no capítulo 1 e o versículo 1, diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Então, o que é que diz aqui no Salmo 37? Nota o homem sincero e considera o que é reto. O que Jó era? Homem sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então, quando a pessoa pensa que, como Asaf estava pensando, a pessoa está servindo a Deus em sinceridade, em retidão, com temor, desviando-se do mal, consagrando a vida, abrindo mão daquilo que não condiz com o propósito de Deus para a sua vida, e parece que pensa que a vida vai ser um mar de rosas, do primeiro dia ao último dia. Mas a realidade da nossa vida mostra outra situação. Mostra que aqueles que servem a Deus no presente, eles vivem em lutas, em aflição, em tribulação, em angústias, em necessidades, e muitas das vezes vivem com lágrimas. Mas então qual é a vantagem em preparar-se para Deus dia a dia, se isto vem com sofrimento? Ora, vem com sofrimento porque nós estamos no reino de Deus. E impera no mundo o reino de Satanás, que procura sufocar-nos e atrair-nos para voltar atrás. E importa que, por muito sofrimento, entremos no reino do Senhor. Mas aqui nós encontramos Jó. Jó foi um homem que Deus abençoou de maneira abundante, tinha bens, tinha animais, tinha filhos, tinha tudo. Mas em dado momento, Jó entrou num vale por uma permissão de Deus. Não foi um pecado de Jó, foi uma permissão de Deus. Deus deu testemunho de Jó. Quem disse a Satanás que Jó era sincero, reto, temente, que se desviava do mal, não foi as pessoas, foi o próprio Deus que disse a Satanás. E Satanás quis induzir, dizendo que Jó só era aquilo diante de Deus, porque Deus enchia ele de bênçãos. E Deus então permitiu que se tocasse nele. E Jó passou a viver os dias mais amargos da sua vida, com aflição, com dores, com chagas, abandonado, isolado. Ninguém se importava com Jó. Quando falavam dele, era para apontar o dedo. E ele lá calado, sofrendo diante de Deus. Quando tudo se desfez das mãos dele, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
manteve a sinceridade, manteve a retidão, manteve o temor a Deus e manteve-se desviando-se do mal. Ele não mudou 1 milímetro sequer da sua vida de comunhão com Deus. Tinha tudo, ele servia a Deus. Agora não tem mais nada, ele continua servindo a Deus. E alguns ficam julgando que ele está naquela situação porque ele cometeu uma falta grave diante de Deus. Mas ele disse, ele conhece a minha sinceridade. E Deus conhecia realmente, porque deu testemunho da sinceridade de Jó, da retidão, do temor e o caminho que ele se desviava do mal. Mas o que acontece? Aquele presente para Jó foi muito difícil, foi com muita dor, foi com lágrimas. Ele ficou praticamente pele e osso. Mas chegou ao final, quando Deus o convoca para ele orar por seus amigos, Deus vira o cativeiro de Jó. Chegou o momento de terminar aquela prova e recompensar a Jó pela sinceridade, pela retidão, pelo temor a Deus e por se desviar do mal. Ele atravessou o vale, mas não se corrompeu, não desistiu, não abandonou a Deus. Ele permaneceu servindo ao Senhor. E aqui vem agora Davi, neste Salmo 37, e diz assim, nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Qual foi o futuro de Jó? Deus lhe deu bênçãos em dobro, Deus lhe deu filhos que tinham sido tirados, Deus lhe deu os filhos, Deus deu tudo quanto Jó precisava. Deu a saúde, novamente o respeito, a consideração, porque Jó continuou o mesmo. Tendo tudo, era sincero e fiel a Deus. Não tendo nada, permaneceu sincero e fiel a Deus. Deus agora o recompensa. Por isso que está aqui, nota o homem sincero e considera o que é reto. Porque no presente, ele pode estar sofrendo, ele pode estar passando por tribulações, por perseguições, por ameaças, por privações. Mas diz que no futuro, o futuro dele será de paz. Ninguém poderá tirar a paz e a prosperidade, a bênção de Deus que está reservada para aqueles que se mantiverem na sinceridade, na retidão, no temor e se desviando do mal. Então, é isso que diz a palavra de Deus. E às vezes a gente não entende. Quando a gente começa a sofrer no presente, logo vem o pensamento, parece que nem Deus está mais olhando para mim. Mas é justamente nesta hora que os olhos de Deus estão focados sobre nós. Agora, nós não devemos nos deixar levar por essas circunstâncias e situações adversas que vão aparecer diante de nós. Mas se nós nos mantivermos, conforme diz o verso, com sinceridade e com retidão, nós temos assegurado a paz para o nosso futuro. Então, o nosso futuro, ele será de paz. Observamos aqui Provérbios capítulo 13, o versículo 6, o que diz? Provérbios 13 e 6. Está escrito assim: a justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Mas a justiça guarda o sincero. E Provérbios 11 e 3 está assim: a sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Então, qual é o ponto para refletirmos hoje? Eu e você. Eu tenho sido este homem, você tem sido este homem,
ou esta mulher de Deus que está vivendo à luz deste texto bíblico, deste verso, com sinceridade, com retidão, com temor a Deus, desviando-se do mal. Se você está nesta condição, a palavra de Deus tem uma promessa para a sua vida. Ela diz que o seu futuro será de paz, não de perturbação, de tormenta. Embora que no caminho até chegar lá, nós tenhamos que passar por estes sofrimentos, por estes embates. Mas o certo é o que diz a palavra de Deus. Eu, sendo sincero e reto hoje, fiel, leal, transparente diante de Deus, o meu futuro está garantido com paz. Paz. Isto também para você. Então, Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então, veja que coisa interessante é que nós descobrimos aqui hoje. E isso pode tirar muitas interrogações da nossa vida e muitas insatisfações que querem ocupar lugar no nosso coração. Ora, eu que sirvo a Deus, que procuro ser fiel e faço tudo certinho, estou nessa peleja, nessa luta, nessa dificuldade, caminho debaixo de lágrimas. E fulano que vive de qualquer jeito, parece que Deus abençoa? Bem, o bem de Deus vem para todos. Agora, isso não quer dizer que o que a pessoa possui no presente momento seja garantia de vitória no futuro. Seja bênção. Nunca propriedade foi garantia de segurança para o futuro. Por isso que Jó não tinha o coração no que possuía. Quando precisou tirar, e foi tirado assim, de maneira violenta, de maneira trágica, ele não se abateu. Porque o mais importante era o contato dele com Deus. Deus abençoe a irmã Helenay. Deus abençoe Rodrigo Ribeiro. Vou mandar sim, irmã Maria José, a paz para a esposa. Muito obrigado. Então aqui está. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Eu quero afirmar que se você está hoje vivendo com sinceridade, com retidão, com temor a Deus, com fidelidade, com obediência, com submissão, o seu futuro será de paz. Não importa a dor, o sofrimento, a lágrima que você tenha que derramar agora, mas isso tudo fica entesourado diante de Deus. As nossas lágrimas são por Deus recolhidas e colocadas no odre. E quando chegar o momento certo, Deus reverterá estas lágrimas e sofrimentos em bênçãos para a nossa vida. Mas atente para o que diz a palavra. O homem sincero agora, o homem reto agora, o futuro dele será um futuro de paz. Diferente do ímpio, do pecador. Agora ele é próspero, ele parece que não sente dor, parece que não tem dificuldade, mas o futuro dele é comprometido. Eles estão sendo reservados para serem destruídos. Mas o sincero e reto está sendo preservado por Deus para desfrutar paz e comunhão permanente com Deus. A eternidade aguarda a cada um de nós que nos dispusermos a ser fiel a Deus e viver com sinceridade, com retidão diante do Senhor. Isto abrirá para nós as portas para, no futuro breve, irmos à presença de Deus. Então, não se lamente quando muitas das vezes você tenha que passar por aflições, angústias, sofrimentos, contratempo, incompreensões, rivalidades, apontamentos, calúnias. Coloque-se nas mãos de Deus. Ele contempla todas estas coisas. Ele sabe a hora certa de nos dar o livramento. Mas mantenha uma coisa, seja sincero,
Seja reto, seja temente a Deus, seja fiel. Cumprindo esta condição, o seu futuro será de paz. Será de paz. Quem está dizendo isto aqui é o salmista usado por Deus quando escreveu estas palavras, que este futuro de paz nós vamos desfrutar. Uma paz permanente que não terá fim. Então, que possamos guardar isso hoje no nosso coração e seguir servindo ao Senhor e entendendo o porquê das coisas. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de se maldizer, ao invés de dizer que vai jogar tudo para o alto, porque o outro vive bem e eu vivo com sofrimento e eu quero viver bem, cuidado. Você pode estar jogando fora um futuro de paz que Deus está reservando para você. Então fiquemos com o que a palavra de Deus nos afirma. Deus abençoe. Sidney Silva. Então aqui está. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Que seja para mim, que seja para você, que seja para cada um de nós. Querendo Deus, amanhã retornaremos.